Sintomas invisíveis da esclerose múltipla. Eu já fiz algumas publicações, já fiz alguns vídeos no YouTube sobre sintomas invisíveis, mas vamos lá de novo, nunca é demais falar sobre eles. Então, sintomas invisíveis da esclerose são sintomas ou sequelas que você sente, mas as outras pessoas não enxergam. As outras pessoas não conseguem ver. Como? Se você tem a visão embaçada, você sabe que a visão está embaçada, mas eu não consigo ver isso em você. Se você tem fadiga, você tem fadiga, mas eu não consigo ver que você está com fadiga. Se você tem incontinência urinária, eu não consigo saber se que você tem incontinência urinária só de te olhar. Quando eu examino as pessoas, eu consigo ver se ela tem força no braço, força na perna, estrabismo, desequilíbrio, incoordenação. Então, isso eu consigo ver. Mas eu não sei se você está com dor crônica, se você tem problemas de sono, se a visão fica embaçada, se tem dor no olho, se tem fadiga crônica, visíveis, dor neuropática, dor nas juntas, questões sexuais, disfunções sexuais, questões de emocionais, ansiedade, depressão, autoestima. Tudo isso são sintomas invisíveis, são sequelas invisíveis, espasticidade, rigidez, isso às vezes eu até consigo ver. Mas às vezes é leve que só você sente. Formigamentos, que é muito comum, dor neuropática nas pernas. Isso tudo são sintomas invisíveis. Às vezes o desequilíbrio é leve que só você sente. Dormência, falta de sensibilidade. Isso são sintomas, questões de audição, zumbido, visão embaçada, névoa mental, queimação nas mãos. Então, tudo isso são sintomas urinários. Tudo isso são sintomas invisíveis. Tremores, às vezes o neuro não enxerga. Quando a gente fala de lermite, lermite é sintoma invisível, confusão mental. Então, sempre que a gente fala de sintoma invisível, é aquilo que você sente, mas é difícil que os outros percebam, que os outros enxerguem. Ansiedade, os outros acham que está tudo bem. Algum dos problemas dos sintomas invisíveis é que eles não pontuam muito no DSS. E DSS é uma escala que geralmente só valoriza os sintomas visíveis. Incontinência, UTOF, sensibilidade ao calor, tudo isso são sintomas invisíveis. São fobia social, são sequelas invisíveis que só vocês sabem, só vocês sentem. Não tem nem como eu ficar falando aqui como que é, o que é. Incontinência urinária, incontinência do intestino. Só quem tá passando por isso sabe. Questões da caminhada, falta de paciência. Esse eu também tenho, esse sintoma invisível eu também tenho, falta de paciência às vezes. Não é exclusivo da esclerose. Choques, névoa mental, incômodo com a luz, a fotofobia, problemas de humor, isso, dificuldade para engolir, muito bem, Silvinha. Dificuldade para engolir, disfagia, insônia. A maioria dos sintomas da esclerose são invisíveis. O que a gente enxerga no dia a dia é a ponta do iceberg. O que o neuro consegue ver, o que os outros conseguem ver, é só uma pontinha assim do que aparece. A maioria dos sintomas são invisíveis. Dor neuropática, névoa mental, dificuldade para falar. São muitos, a grande maioria dos sintomas são invisíveis. E algo que eu queria falar para vocês, falta de apetite, irritabilidade, algo que eu queria falar para vocês, soluço, é o seguinte. Dores, enxaqueca, é o seguinte. Tontura, que também é invisível. Falta de sensibilidade também é sintoma. Falta de sensibilidade quando toca nas pernas. Audição apurada, hiperacusia, hipersensibilidade aos barulhos, engasgo, som alto. Espasmos. Muita fadiga, que talvez seja o principal. Muito frequente, muito comum a fadiga física e mental. Dupla personalidade, barulho. Se afogar fácil. Então é o seguinte, eu vou parar de ler um pouquinho, senão não vou conseguir falar. É o seguinte, algo muito importante, muito importante mesmo. Quem tem esclerose múltipla sempre tem muito dos sintomas invisíveis.
Mas, para ter um diagnóstico de esclerose, não basta os sintomas invisíveis. Para ter um diagnóstico de esclerose, é obrigatório ter passado por um surto visível da doença. Uma falta de sensibilidade, uma falta de força, uma falta de equilíbrio, Assim, os pacientes... Eu já fiz algumas consultas e nem é o que eu quero. Que os pacientes fazem consulta comigo assim, doutor, eu acho que eu tenho esclerose, o meu neuro disse que eu não tenho, mas acho que eu tenho. Sabe aquele vídeo dos sintomas invisíveis que você fez? Pois é, eu tenho todos. Eu tenho incontinência, eu tenho dor, eu tenho fadiga, eu tenho falta disso, daquilo. Mas não basta. Para ser esclerose, tem que ter tido surtos, tem que ter as lesões típicas na ressonância. Aí pode ter os invisíveis também. Mas não dá para ir atrás de um diagnóstico, confirmar um diagnóstico baseado apenas em sintomas invisíveis. Ah, doutor, eu tenho muita dor nas juntas, tenho muita incontinência, fadiga, dor crônica. Será que eu tenho esclerose? Por esses sintomas, não. Não basta ter apenas os invisíveis. Os invisíveis são um a mais. Para o diagnóstico tem que ter surto da doença, que pode ser neurite, falta de força no braço, falta de força na perna, falta de sensibilidade num lado, falta de sensibilidade no outro, formigamento aqui que durou uns dias, formigamento ali que durou uns dias. Fez a ressonância, acusou manchas no cérebro, acusou manchas na medula, fez o líquido da espinha. Se tudo isso está dando positivo, surto, ressonância e líquor, aí sim que a pessoa também pode ter os invisíveis. Não dá para seguir na outra linha. Não dá para começar pelos invisíveis. Ah, doutor, tenho muita fadiga, será que é esclerose? Não. Tenho muita dor crônica, será que é esclerose? Não. Tenho muita incontinência urinária, será que é esclerose? Não. Tenho muita névoa mental, será que é esclerose? Não. Não dá para ir nessa ordem. Tem que ter lesões típicas na ressonância, que o médico não fique em dúvida. Tem que ter passado por surto da doença. Surto, um sintoma neurológico bem marcado que durou 24 horas. Uma falta de visão com dor ocular pela neurite. Uma visão dupla com estrabismo. Uma falta de força no braço, falta de força no outro, falta de força na perna, falta de força na outra. E que a ressonância acusou as manchas. Então, os sintomas invisíveis são muito, muito, muito frequentes na esclerose, mas o diagnóstico de esclerose não pode partir deles. Eles vão ser um a mais lá no final do diagnóstico, vão ser um plus, um a mais. O diagnóstico de esclerose sempre deve partir de um surto, que é sintoma neurológico novo, que durou 24 horas, juntar com as ressonâncias e depois com o líquor. Sintomas invisíveis não entram nos critérios de diagnóstico de esclerose. A pessoa pode ter, pode não ter, mas não entram nos critérios de diagnóstico. Então, eu já fiz algumas consultas para pacientes que chegavam e diziam: doutor, eu tenho esclerose. Por quê? Ah, porque eu tenho muita fadiga. Eu vi lá no seu post que quem tem esclerose pode ter fadiga, então eu tenho esclerose. Mas não é assim. Esclerose é uma doença complexa que, para ter o diagnóstico, tem que ter critérios. Tem que passar por um surto bem claro, bem marcado. Tem que ter as lesões cerebrais e medulares típicas, o líquor da espinha e mais alguns exames. Depois do diagnóstico feito, os sintomas invisíveis podem existir ou podem não existir. Por quê? Porque muitas outras doenças podem causar sintomas invisíveis. Fibromialgia, dengue, chikungunya, covid, várias outras infecções, várias outras doenças reumatológicas, várias outras doenças infecciosas, várias outras doenças neurológicas também causam sintomas invisíveis. Praticamente todas as doenças reumatológicas, elas causam inflamação sistêmica também, e também causam fadiga, dores crônicas, formigamentos e tudo mais.
Qualquer doença infecciosa crônica também causa tudo isso. Então, o problema dos sintomas invisíveis é que a esclerose causa eles, mas muitas outras doenças também causam eles. Por isso que o diagnóstico de esclerose não leva em conta os sintomas invisíveis. O diagnóstico de esclerose leva em conta surto e lesões típicas na ressonância. Porque muitos outros problemas causam sintomas invisíveis. Estresse, depressão, ansiedade, tudo isso causa névoa mental. Falta de sono, falta de atividade física, alimentação ruim, tudo isso causa névoa mental. Várias outras doenças da vida causam névoa mental. Várias outras doenças por aí causam fadiga crônica, causam dores crônicas, causam formigamentos. Então, esse é o problema dos sintomas invisíveis. Eles não são úteis no começo do diagnóstico, na investigação do diagnóstico, mas eles são muito presentes em quem tem esclerose, são muito presentes em outros diagnósticos também, merecem uma atenção individualizada, merece ser ouvido sintoma por sintoma. Sintoma por sintoma você deve contar para o seu médico, ele deve registrar, ouvir e anotar. E sintoma por sintoma deve ser tomada uma conduta. Para a sua névoa mental, que é o esquecimento da memória, seu tratamento vai ser atividade física, suplemento e reabilitação neurocognitiva com o psicólogo. Para a sua dor crônica, seu tratamento vai ser atividade física, acupuntura e o pregabalina. Porque os sintomas invisíveis, muitas vezes, eles não melhoram com o tratamento da esclerose. Os sintomas invisíveis, a fadiga, a memória, as dores crônicas, se a gente começar um remédio da esclerose, fingolimod, natalizumab, ocrevus, copaxone, interferon, os sintomas invisíveis não vão melhorar com o tratamento. O tratamento vai ser preventivo, protetor, para você não ter um novo surto da doença. Mas o tratamento dos sintomas invisíveis, ele é muito individualizado, sintoma a sintoma, e ele é muito não medicamentoso, mais do que medicamentoso. O sintoma invisível, ele precisa muito da atenção de vocês. Muito da atividade física, da terapia com psicólogo, da alimentação e de todas as outras terapias complementares que vocês puderem imaginar que sejam úteis para os sintomas invisíveis. Os sintomas invisíveis merecem todo o foco possível. Evitar ao máximo as medicações. Se for necessário, a gente usa pregabalina, gabapentina, baclofeno, amitriptilina, duloxetina e o que mais for necessário. Mas a base do tratamento do sintoma invisível precisa ser a parte não medicamentosa. A atividade física deve ser obrigatória para vocês. Cuidar da alimentação deve ser obrigatório. Estar em dia com a cabecinha, com o emocional, com o estresse, seja com o psicólogo ou sem, deve ser obrigatório. Essas 3 coisas têm que ser obrigatórias na vida de vocês. Se tem sintoma invisível, se não tem. Se tem doença grave, se não tem. Se tem doença leve, se não tem. Deveria ser obrigatório para todo mundo. Para mim também, para o Matheus também. Mesmo sem esclerose múltipla. Atividade física, fisioterapia, reabilitação, alimentação, parte emocional deveriam ser obrigatórios. E é esse um dos motivos que para esse grupo virtual de acompanhamento que eu tenho, então eu tenho um grupo virtual de acompanhamento, que é um grupo de WhatsApp, tem 200 pacientes lá dentro que a gente tem lá. Uma vez por semana, a gente faz um encontro de vídeo comigo, toda quarta-feira, em que todo mundo abre a câmera, faz pergunta, a gente negocia tratamento, discute, fala se está certo, se está errado, e dá uma opinião sobre o caso. E toda terça-feira vai começar a ter agora um encontro com um desses 3 profissionais. Então a primeira terça-feira do mês vai ser um encontro de vídeo com fisioterapeuta, para falar sobre exercícios físicos e reabilitação. A segunda terça-feira do mês vai ser um encontro com um nutricionista, para falar sobre alimentação, para vocês tirarem dúvidas, pedirem opiniões. E a terceira terça-feira do mês vai ser um encontro com um neuropsicólogo, para falar sobre cabeça, emocional, memória, ansiedade, depressão e tudo isso. E depois vai se renovando. Primeira terça-feira do mês, segunda, terceira, e toda terça-feira vai ter um encontro com um desses profissionais, que eu estou pagando para estar lá, para tirar a dúvida de vocês. Então toda primeira terça-feira
o profissional de exercício físico, a fisioterapeuta. A segunda terça-feira, uma nutricionista. E a terceira terça-feira, uma neuropsicóloga. Que qualquer um dos membros vai poder entrar nesse grupo e tirar suas dúvidas com esses 3 profissionais toda terça-feira. Além disso, toda quarta-feira, então toda quarta-feira do mês é comigo. Primeira quarta-feira do mês, Dr. Matheus. Segunda quarta-feira do mês, Dr. Matheus. Terceira quarta-feira do mês, Dr. Matheus. Quarta quarta-feira do mês, Dr. Matheus. Então toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado comigo, em que eu vou estar aqui, vocês vão abrir a câmera, abrir o microfone, me fazer pergunta, a gente vai conversar sobre o seu tratamento. E todas as terças-feiras é intercalado. Fisioterapeuta, nutricionista, neuropsicólogo. Fisioterapeuta, nutricionista, neuropsicólogo, que eu estou pagando para que eles estejam lá disponíveis para tirar as dúvidas de vocês, para vocês usarem deles o máximo que vocês puderem naquele encontro. Tirar as dúvidas, tentar pegar alguma informação, mudar a sua realidade, ver se o que você faz está direito, o que você não faz não está direito. Então esse é o grupo virtual que eu tenho. Grupo de WhatsApp para falar comigo a qualquer momento que quiser, tirar suas dúvidas. Grupos de autoajuda, que está todo mundo crescendo junto, um incentivando o outro, trocando experiências e se ajudando. Encontro toda quarta-feira comigo para tirar dúvida. Encontro toda terça-feira com um desses outros 3 profissionais para tirar dúvidas e falar sobre o tratamento. Esse grupo, ele vale por um ano. Um ano, assim, eu estou contratando profissionais para me ajudarem lá dentro. Então eu não consigo fazer ele de graça. Eu já faço muita coisa de graça no Instagram, as lives, as publicações, os directs, as caixinhas, muita coisa. Mas esse grupo, eu não consigo fazer ele de graça porque eu estou tirando dinheiro do bolso para pagar profissionais para estarem lá disponíveis para vocês. E o meu tempo também, que eu estou lá em horário comercial, respondendo vocês, ajudando vocês. Mas ele não é caro. Ele custa o valor de uma consulta médica, que foi mais ou menos o que eu fiz uma média na época. Foi uns R$700 e vale por um ano lá dentro. Então, por R$700, pode parcelar em 12 vezes à vista. A pessoa entra lá. Então, ela fica no grupo de WhatsApp comigo e com os outros. E ela participa desses encontros o ano inteiro. Então, paga uma única vez e fica lá o ano inteiro. Fazendo encontro toda quarta-feira comigo. Fazendo encontro toda terça-feira com esses outros profissionais. Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Intercalando. Esses encontros, eles são gravados. Então, eu gravo a tela. E você pode assistir depois o reprise se você não conseguiu assistir ao vivo. Então, se você não conseguiu participar ao vivo do encontro, você pode assistir o reprise desse encontro, porque ele fica gravado. Então, eu gravo o encontro, eu gravo as dúvidas e os membros têm acesso ao reprise. Esses encontros vêm acontecendo desde novembro do ano passado. Então, já tem quase um ano de encontros semanais gravados que você pode assistir o reprise e ver o que eu falei sobre cada assunto que eu falei naqueles grupos. Então, a gente já fez um ano de encontros desde novembro do ano passado, fazendo encontro toda quarta-feira, encontro, tira dúvida, professor convidado, médico convidado, profissional convidado. Desde novembro do ano passado, a gente faz encontro toda semana. E cada um desses encontros, deve ter quase uns 50 lá. Cada um desses encontros está salvo lá com o título do encontro, que o membro que entrar agora pode ir lá assistir o reprise, ver o que o Dr. Matheus falou sobre tal assunto, ver o Dr. Matheus analisou a ressonância do fulano, ver o que o Dr. Matheus falou do protocolo Coimbra, o que o Dr. Matheus falou do remédio tal, tá tudo lá gravado para assistir o reprise. E os próximos encontros vai poder participar ao vivo e tirar as dúvidas. Então, esse grupo está acontecendo. A gente vai abrir novas vagas em agosto, no mês que vem. Com o preço vai ser reajustado, vai ser um pouquinho maior, mas não vai passar de R$1.000 por ano inteiro. Mas quem estiver vendo a live, me mandar uma mensagem depois da live, no direct, falar assim, Dr. Matheus, eu estava assistindo a live, quero saber mais do negócio do grupo lá. Eu mando o link do preço antigo para vocês, que é o preço dos 700 ainda, de quem entrou em novembro do ano passado. Em agosto vai ter lançamento de novas vagas, mas o preço vai subir um pouquinho. Um pouquinho. Porque quem entrar em agosto
vai entrar já com um ano de encontros gravados, vai entrar com uma comunidade diferente, que tem os 2 encontros por semana, com os outros profissionais. Então, quem entrar em agosto vai subir um pouquinho. Mas quem tiver assistindo a live, me mandar uma mensagem depois no direct, falar assim, ó, doutor, eu assisti a live, eu queria saber mais, você falou que ia segurar o preço do ano passado, eu passo para vocês algumas vagas, sim. Mais uma coisa que tem no grupo, todas as lives de domingo que eu faço aqui no Instagram, tipo essa, fica salvo lá pro grupo. Algumas lives de domingo eu posto lá no Instagram. Algumas lives eu posto no Instagram. Mas nem todas. Algumas lives eu não posto. Eu não posto. Então, algumas lives eu não posto no Instagram. Mas todas as lives de domingo eu posto lá na comunidade. Ficam salvas para o reprise. Ah, e assim, me desculpem os membros de novembro, mas todo mundo que entra ganha uma camiseta. Eu ainda não consegui mandar a camiseta, mas eu prometo que eu vou mandar uma camiseta para todos os membros novos e os membros velhos. Eu tive problemas com o frete, deu errado. Eu estou esperando a minha loja começar a fabricar camiseta naquele tecido lá de atleta, porque daí eu quero mandar direto para a minha loja. Então, todo mundo que entra na comunidade também ganha uma camiseta dentro daquele valor. Então, aquele valor já está incluído uma camiseta para você. Todo mundo vai ganhar uma camiseta. Até o final do ano, todo mundo vai ganhar a sua. Até o final do ano, todo mundo vai ganhar a sua. Quem entrou em novembro do ano passado e que vai vencer agora em dezembro, a gente vai renovar. Eu acho que não vai precisar esperar novas vagas. Vamos fazer uma renovação, inclusive vamos fazer algum tipo de promoção para não precisar pagar o mesmo preço dos novos membros. Então fiquem tranquilos. Quem já é membro, na hora de renovar, não vai precisar esperar novas vagas, vai conseguir renovar automático e vamos fazer algum jeito de promoção para vocês. E todos os membros novos e velhos vão ganhar uma camiseta, eu prometo. Eu sei que eu estou enrolado, mas eu vou dar. Então, eu vou chamar a Fer para conversar um pouco sobre os sintomas invisíveis e sobre a comunidade, para vocês terem a noção de alguém que está dentro. E depois da live, quem se interessou, é só me mandar uma mensagem depois da live. Manda lá no direct. Manda uma mensagem no direct do Instagram. Fala assim, ó, Dr. Matheus, eu vim aqui porque você falou lá na live que era para mandar uma mensagem. Porque em agosto, isso aqui não é marketing que eu estou fazendo. Em agosto, a gente vai abrir novas vagas e vai custar mais caro. Vai ser mais caro. Vai ser quase R$1.000, eu acho. Mas eu ainda tenho algumas vagas no preço antigo. Algumas vagas no preço velho, que é o preço do ano passado. Nem reajustado foi. Então, quem estiver assistindo a live e quiser entrar por um ano lá dentro, me manda uma mensagem depois da live que eu passo para vocês.